Olá pessoal, o meu objetivo com esse vídeo é encontrar a área da região limitada pelas curvas y igual a 6 mais x, y igual a x ao cubo e y igual a menos x sobre 2. Bom, para começar eu já deixei um plano cartesiano organizado aqui e eu vou esboçar o gráfico dessas funções nesse plano cartesiano. Esboçando o gráfico dessas funções nesse plano cartesiano, eu vou conseguir determinar qual é a área realmente que eu tenho que integrar e calcular, e principalmente os limites de integração. Vamos lá então? Então eu vou começar esboçando a função y igual a 6 mais x, que seria mais ou menos essa reta aqui. Agora a função y igual a x ao cubo, y igual a x ao cubo, que seria essa função aqui, essa curva, e y igual a menos x sobre 2, que é mais ou menos essa retinha aqui, tá? Então aqui, ó, y igual a 6 mais x, essa função y igual a x ao cubo, e essa daqui, y igual a menos x sobre 2. Bom, feito isso, pessoal, nós temos que determinar esses pontos aqui, ó, que são os pontos de intersecção, de encontro dessas funções. Esses pontos, eles serão os limites de integração para o nosso, lembrando que aqui é zero, para o cálculo da área, tá? Então, a área que nós temos que determinar seria essa área aqui. Perceba que é uma área entre a função y igual a 6 mais x e y igual a menos x sobre 2. E essa outra área aqui, que é uma área localizada entre as funções y igual a 6 mais x e y igual a x ao cubo. Para determinar essa área, nós temos que determinar esses pontos de intersecção entre essas funções. Esses pontos de intersecções produzirão dois valores aqui no eixo x. Esses valores nós vamos utilizar como os limites de integração. Vamos lá então, pessoal, vamos começar determinando esse valor aqui. Esse valor, pessoal, ele vem da intersecção da função y igual a 6 mais x e y igual a menos x sobre 2. Bom, resolvendo esse sisteminha aqui, 6 mais x é igual a menos x sobre 2. Esse 2 passa multiplicando. Então, nós vamos ter aqui 12 igual menos x. Esse 2 passa para cá com o sinal trocado. Menos 3x, da onde nós vamos ter... da onde nós vamos ter 12 igual a menos 3x. Da onde que nós temos que o x vai ser 12 dividido por menos 3, ou seja, x é igual a menos 4. Então, x igual a menos 4 é este valor aqui no eixo x. Agora, nós vamos determinar esse outro valor que vem do encontro dessas duas funções aqui. Ou seja, x ao cubo tem que ser igual a 6 mais x. Passando tudo para o primeiro membro, nós temos que x ao cubo menos x menos 6 é igual a zero. Pessoal, fazendo uma análise aqui, uma substituição de alguns números, números inteiros, para ficar mais fácil o cálculo mental, se você substituir 1, por exemplo, não vai dar certo. Ó. 1 elevado ao cubo menos 1 menos 6, faça as contas aí, você vai perceber que é diferente de zero. Agora, se você trocar o x por 2, por exemplo, olha só, 2 elevado ao cubo menos 2 menos 6, isso aqui dá zero. Olha só, 2 elevado ao cubo é 8. Menos 2 com menos 6 é menos 8. Temos aqui, então, uma igualdade verdadeira, portanto, x igual a 2 é uma das soluções desse sistema, que em particular é este valor aqui. Agora, feito isso, nós temos os limites de integração. Bom, para calcular essa área aqui, qual que é a estratégia? A estratégia é calcular essa área verde através da integral das funções
y igual a 6 mais x, y igual a menos x sobre 2, com a integral, os limites variando de menos 4 a 0. E essa outra área aqui, nós aplicaremos uma outra integral com essas funções aqui, ó, de 6 mais x até x ao cubo, percebe? É a de cima menos a de baixo. E os limites de integração serão de 0 a 2. Vamos lá, então. Primeiro eu vou calcular essa área verde, do jeito que eu demarquei ali no gráfico. Então, minha área verde vai ser a integral, né, de 6 mais x menos x sobre 2 dx, que é a função que está em cima menos a função que está embaixo, com os limites de integração variando de menos 4 até 0. Vou realizar essa operação aqui dentro, onde nós vamos ter 6 mais x sobre 2. Perceba que aqui ficou positivo, porque aqui ocorre uma inversão de sinal. Então, nós vamos ter aqui a integral de menos 4 a 0. Isso aqui dá 3x sobre 2, né? 1 mais meio, é 3 meios. Então, finalizando aqui, 3x sobre 2 mais 6 integrados em relação a x. A integração de 3x sobre 2 será 3 meios. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. E a integral de 6 é mais 6x. Tudo isso integrado de menos 4 até 0. Substituindo os valores, 3 meios vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 0, menos, agora nós vamos trocar o menos 4, 3 meios vezes menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes menos 4. Cuidado se você não for substituir o zero, né? Por quê? Porque essa operação toda aqui sabemos que será zero. Toma cuidado com esse sinal aqui de negativo. Se você for direto para o menos 4, você não pode esquecer desse sinal aqui, senão o cálculo fica com o sinal trocado no final, né? Bom, continuando, então, nós temos aqui, ó, menos, aqui o que nós vamos ter? 3. Ó, 2 vezes 2 no denominador dá 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. E essa operação que vai dar menos 24. Continuando. Ó, 16 dividido por 4 dá 4, né? 4 vezes 3 dá 12. Menos 24. Portanto, aqui menos 12. Invertendo o sinal, 12, essa primeira parte, então, 12 unidades de área. Essa aqui é a área verde, certo? Então, essa área aqui deu 12. Agora, nós vamos calcular essa área azul aqui, ó. Vamos lá, então? Então, essa área, lembrando que é a área compreendida entre a função 6 mais x e a função x ao cubo. Então, lá na integral vai ficar 6 mais x menos x ao cubo e os limites de integração são de 0 a 2. Então, a segunda área, integral de 0 até 2 de 6 mais x menos x ao cubo, tudo isso em relação a dx. Só tirando esse negativo, esses parênteses desnecessários, nós vamos ter a integral de 0 a 2 de menos x ao cubo mais x mais 6 em relação a x, obtendo a integral. Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, no caso, menos x à quarta sobre 4, mais x ao quadrado sobre 2, mais 6x
integrado aqui de 0 a 2. Substituindo os limites de integração, nós vamos ter menos 2 elevado à quarta sobre 4, mais 2 elevado ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 2, menos, substituindo zero agora de alegre, 0 elevado à quarta sobre 4, 0 elevado ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 0, e sabendo que essa parte aqui toda será zero. Continuando, então, nós vamos ter 2 elevado à quarta é 16, então menos 16 quartos, 2 ao quadrado é 4, mais 4 meios, 6 vezes 2 é 12, mais 12, 16 por 4 dá menos 4, mais 2, mais 12, ou seja, essa área aqui deu 10 unidades de área. Beleza? Só voltando aqui então para indicar certinho. Essa área aqui então deu 10 unidades de área. Portanto, a área final, que eu vou concluir aqui. Então, finalmente, a área entre essas funções, entre essas curvas, será de 12 mais 10, ou seja, 22 unidades de área. É isso. Valeu, pessoal. Um abraço.